Saudação, abençoados. Quem vos fala é o irmão Mac, ministro do Novo Pacto. Hoje eu trago uma ministração que tem por tema 2 evangelhos e a identidade espiritual. Hoje estaremos destrinchando esse tema maravilhoso. Então, vamos para o primeiro texto, que se encontra no livro de Gálatas, capítulo 2, verso 7. E diz assim: mas, pelo contrário, vendo que o evangelho da incircuncisão a mim foi confiado, como Pedro o da circuncisão. Como o tema diz, 2 evangelhos e a identidade espiritual. Destrinchando o capítulo 2, verso 7 do livro de Gálatas, Paulo, ele declarou em sua epístola que ele recebeu o evangelho da incircuncisão, a graça de Deus, o ensino do novo pacto. Não foi confiado a Pedro, o apóstolo da circuncisão da lei. Foi confiado ao apóstolo Paulo. Não tem como não falar do ministério do apóstolo Paulo. Pois foi ao apóstolo Paulo facultado esse ministério, o evangelho da incircuncisão, a graça de Deus. Lendo Hebreus capítulo 9, verso 11, diz assim: quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens futuros, em outras versões diz bem vindouros, por meio do amor e mais perfeito tabernáculo, não pertencente a esta criação. Ok? Então ele fala aqui, quando porém Cristo veio como sumo sacerdote. Ele veio como sumo sacerdote, porque os sacerdotes do antigo pacto não conseguiram fazer o que Jesus Cristo fez como sumo sacerdote dos bens futuros, da graça e apostolado, por meio do amor e mais perfeito tabernáculo, não pertencente a esta criação. Continuando lendo aqui, a palavra de Deus, a graça, diz o seguinte: na cruz foi decretado o fim do antigo pacto. Romanos capítulo 10, verso 4 diz: o fim da lei é Cristo. Não devemos mais estar antes da cruz, temos que andar, prosseguir depois da cruz, crescendo em graça e no conhecimento. Pedro, como apóstolo da circuncisão, apóstolo do antigo pacto, ele deveria pregar até a cruz, mas não foi isso que ele fez. Ele continuou pregando o evangelho da circuncisão. O evangelho da circuncisão era para ter deixado de ser anunciado, pregado a partir da cruz e ter iniciado, através do apóstolo Paulo, o evangelho da incircuncisão. Depois da cruz inicia a pregação do evangelho da incircuncisão por meio do apóstolo Paulo.
Hebreus capítulo 9, verso 9, diz assim: com Cristo, né? Primeiro eu quero ler o comentário que diz assim: com Cristo presente temos que deixar os ensinos de Pedro. Cristo está presente. Não mais o Jesus de Nazaré, que o Jesus de Nazaré ele foi crucificado, mas sim o Jesus, o Cristo ressuscitado depois da cruz. Então, com Cristo presente, temos que deixar os ensinos de Pedro, os ensinos do Antigo Pacto. Então, Hebreus capítulo 9, verso 9 diz o seguinte: é isto uma ilustração para a época presente. E segundo esta, tanto as ofertas como os sacrifícios que se oferecem não podem tornar perfeita a consciência daquele que presta culto. Ou seja, todos os rituais judaicos, todos os rituais do Antigo Pacto não podiam tornar perfeita a consciência. Não podiam tornar perfeita a consciência, mas o evangelho da incircuncisão, o evangelho da graça e apostolado que foi revelado ao apóstolo Paulo, esse sim torna perfeita a consciência. Continuando a leitura do capítulo 9 de Hebreus, vamos ler o verso 10. Os quais são ordenanças anteriores que consistem somente de comidas, bebidas e diversas cerimônias de purificação com águas. Os hebreus tudo usava água, né? Eles estavam ainda mergulhado no Antigo Pacto. Então, por isso que Paulo chegou: os quais são ordenanças exteriores que consistem somente de comidas, bebidas e diversas cerimônias de purificação com águas, imposta até o tempo da reforma. O tempo da reforma, aquilo foi imposto até o tempo da reforma, então deveria ter desaparecido, porque nós já estamos no tempo da reforma, a graça e o apostolado às nações. Hebreus capítulo 9, vamos para o verso 11, diz assim: quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens futuros, por meio do amor e mais perfeito tabernáculo, não pertencente a esta criação, ok? Mas a nova criação, o novo pacto, o novo homem. Eu reli o verso aqui de Hebreus capítulo 9, só para deixar bem claro a missão de Jesus Cristo. Ele é o sumo sacerdote dos bens vindouros, do novo pacto. Capítulo 9, verso 12, diz assim: não por meio de sangue de bode e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Pelo próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Temporária redenção? Não. Está escrito que obteve eterna redenção. Abba, Pai. Então, relendo o verso, diz assim: não por meio de sangue, de bode e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue. Ou seja, todos os rituais da lei não devem ser mais praticados. Nós estamos vivendo um novo pacto e
tudo foi resumido, foi concluído através do sangue de Jesus Cristo. Ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas. Segundo o que o sistema religioso prega, dá a entender que Jesus tem que morrer várias vezes para me perdoar ou perdoar as tuas falhas. Mas não, ele diz uma vez por todas, ou seja, uma única vez, um único sacrifício. Ele diz aqui, e obteve eterna redenção. Andar na lei, andar por obras, é pisotear o sangue de Jesus Cristo, é ferir os ensinos do novo pacto da graça de Deus. No capítulo 8 de Hebreus, pulando de capítulo, no verso 13, vai falar da lei de Moisés, que a lei de Moisés expirou, e o que está em vigor é a lei da fé. Não mais a lei de Moisés, não mais os ensinos de Pedro, não mais os rituais da lei, mas a lei da fé. Hebreus capítulo 8, verso 13 diz: quando ele diz nova aliança, ouça bem, quando ele diz nova aliança, leia aí na sua Bíblia, Hebreus capítulo 8, verso 13. Quando ele diz nova aliança, torna antiga a primeira. Que primeira? A aliança que foi dada a Moisés, o ensino que Pedro pregava, ensinava. Então, quando ele diz nova aliança, torna antiga a primeira. E o que se torna velho e antiquado está a ponto de desaparecer. Não era para haver mais ensino da lei. Não deveríamos batizar nas águas, não deveríamos jejuar, não deveríamos fazer sacrifício, não deveríamos ensinar que há pecado, mas deveríamos ensinar que tudo já foi consumado por meio de Jesus Cristo e que Jesus Cristo ressuscitou o outro ressuscitado e devemos não estar mais casado com Jesus na carne, mas com Jesus ressuscitado. Isso aí você lê em Romanos capítulo 7. Eu não quero entrar no assunto agora. Aí é assunto para outro tema. O evangelho que foi dado a Paulo te apresenta perfeito a Deus, mas o evangelho, o ensino que Pedro ensinava e que a religião ensina, ele te apresenta imperfeito, um pecador, um enfermo. Mas os ensinamentos, a revelação que foi facultada ao apóstolo Paulo, ao apóstolo dos gentios, ele nos apresenta perfeito. Leamos Colossenses capítulo 1, verso 28. Olha o que diz: a quem nós anunciamos, admoestamos a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria. Em toda o que? Sabedoria, entendimento, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Ou seja, o conhecimento da verdade, essa sabedoria nos faz entender que em Cristo Jesus estamos perfeitos, porque Ele levou sobre si nossos pecados, nossas enfermidades. Estamos curados, estamos perfeitos, somos santos, somos deuses abençoados com toda sorte de bênção, abençoado com o crente Abraão.
para concluir, né, vamos ler mais um texto da Bíblia. Agora fica claro, fica fácil de entender o porquê Paulo falou o meu evangelho. Pedro ensinava o evangelho da circuncisão, da lei, do antigo pacto. Mas Paulo, foi somente ao apóstolo Paulo, foi ele que Deus escolheu para ser ministro do novo pacto. Ele ensinou o evangelho da incircuncisão, a graça de Deus. Ele passou a propagar os bens vindouros, aquilo que foi conquistado para nós por meio do sangue de Jesus Cristo. Então, em Romanos capítulo 16, verso 25, diz o seguinte: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar pelo meu evangelho. Olha, Paulo disse o meu evangelho. Por que ele disse isso? Porque Paulo recebeu no terceiro céu o evangelho da graça de Deus. Então, quando ele fala o meu evangelho, ele se refere à incircuncisão, não mais à circuncisão. Ele se refere à graça e o apostolado. E pela proclamação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério oculto nos tempos eternos. Ou seja, a graça de Deus, o evangelho da incircuncisão era oculto, mas Paulo trouxe esse ensinamento, e por meio de Jesus Cristo, este ensinamento hoje, agora está sendo aclarado, está iluminando os olhos do teu entendimento. E você hoje, eu declaro que está sendo iluminado e entendendo e conhecendo tanto a identidade do novo pacto, do evangelho da incircuncisão, como a sua própria identidade. E o evangelho da graça diz que somos filhos de Deus, somos deuses, abençoados, santos, perfeitos, Abba Pai. Então é isso aí, abençoados, rumo à transformação. Em breve estarei postando mais temas para que venhamos juntos crescer na graça e no conhecimento. Como diz, graça e apostolado às nações. Essa é a minha missão, anunciar a graça e o apostolado às nações, que a palavra corra. Então, até breve, Abba Pai.